Calorosas saudações e hoje, como é um dia em grande, vamos analisar quem? Marcos Mendes. Ora, a melhor maneira de começarmos o vídeo também em grande é qual? É meter like neste vídeo, portanto, meus amigos, metam like e subscrevam o canal para chegarmos aos 90 mil subscritores, porque acho que já lá estamos quase. Aliás, eu nem sei se quando lançar o vídeo já lá estamos. Se já lá estivermos, subscrevam na mesma para chegarmos aos 100 mil, não é? Isso aí até é mais bonito. E partilhem também nas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram, essas coisas. E já sabem, código Sousa10 na Prozis, segundo link da descrição, 10% de desconto. Primeiro link, aqui o site em baixo, cultivem-se.pt, para as t-shirts que já estão mesmo quase a esgotar. Entretanto, Marcos Mendes, teceu alguns comentários relativamente à normalização do Chega e ao futuro dentro do próprio Parlamento por parte do partido de André Ventura. Vamos analisar. Os partidos de direita terem a maioria no Parlamento, mesmo que depois não a possa usar. Maioria aritmética. Sim, aritmética. Não maioria política, mas maioria aritmética. Mas na verdade que se diga que a maioria aritmética não é a maior maioria de direita de sempre. Pois não, é de 91. Já houve uma maior. Cavaco. 1991. É verdade. Quando Cavaco Silva teve uma maioria absoluta e com o CDS, em conjunto, estava ali sensivelmente 55%. Esta agora com todos os partidos, ou seja, aritmeticamente falando, há 52, quase 53. Só um pormenor, eu não sei quantos deputados é que dava na altura a maioria de 91, eu sabia que era a maior de sempre à direita, mas é pena, só aqui um pormenor que eu acho que é importante, é pena que a direita, ou o espaço à direita do PS, não tenha mais percentagem, porque o espaço à direita do PS poderia fazer uma revisão constitucional. São precisos 153 deputados, neste momento, no espaço à direita temos cerca de 80 mais 50, 140, não chega a 140. Portanto, à volta disso. É o que temos neste momento e quer isto dizer que se o PSD tivesse mais 10 deputados, neste momento ficaríamos muito próximos da direita, entre aspas, poder fazer uma revisão constitucional sem depender do PS. Agora, evidentemente que há aqui uma mudança grande. Havia uma maioria à esquerda e agora há uma maioria aritmética à direita. Para isso contribuiu o Chega, claro. Que tem 48 deputados e que com a imigração pode chegar aos 50. Pois claro. É a minha previsão. Bom, sendo assim, quer dizer, o Chega teve um mérito grande, há que reconhecer, conquistou pessoas à abstenção, ou seja, foi buscar abstencionistas, e isso é sempre positivo. Acho que o Chega também conseguiu, pelo menos para já, que a bipolarização PS-PSD passasse a tripolarização, ou seja, 3 polos no Parlamento. Concordo. Atenção, só um pormenor. Já repararam como a narrativa da elite política, e eu digo elite política não no mau sentido, digo no sentido de estarmos a falar de alguém ou de pessoas que estão efetivamente na vanguarda da decisão política, quer da opinião, como o Marcos Mendes, quer na parte política, como o Pedro Nuno Santos, que normalizou, entre aspas, o eleitorado do Chega. O discurso já não é são extremistas ou é tudo mau, pelo menos de um ponto de vista de análise, já que sabem reconhecer, ou pelo menos já conseguem reconhecer alguns pontos necessários para tirar averiguações para melhorarem o seu próprio trabalho, o que demonstra humildade, e ao mesmo tempo já conseguem anotar coisas positivas como diminuição da abstenção. Só para terem noção, a abstenção, comparativamente a 2022, diminuiu 14 pontos percentuais. O Chega, comparativamente a 2022, aumentou praticamente 12 pontos percentuais. Ou seja, é claro que isto não quer dizer que seja diretamente, mas vamos imaginar que sim, não é? É a grande correlação. Vamos assumir que isso está certo. O Chega aumenta 12 e a abstenção diminui 14, não é? Portanto, são inversamente proporcionais uma e outra. E acho que criou também as condições para se consolidar no futuro como um partido importante, ao contrário do PRD, que no passado foi um epifenómeno. Surgiu e acabou. Eu acho que não é o caso agora do Chega. Concordo com ele novamente, porque no caso do PRD não havia uma movimentação ideológica a nível internacional e europeu, principalmente, como existe agora com o Chega e com os partidos da família política europeia do Chega. Porque o Chega chega a Portugal tarde. O Vox, por exemplo, em Espanha, o Chega espanhol, se quiserem comparar, nasce em 2013. O Chega só nasce em 2019. A Marine Le Pen anda literalmente há décadas a tentar conseguir aquilo que está agora a conseguir. O Viktor Orbán já é primeiro-ministro da Hungria desde 1998, com um interregno no meio, mas consecutivamente desde 2010, na história mais recente. Em Itália, Giorgia Meloni e o seu partido Fratelli d'Italia têm um aparecimento de hegemonia mais recente também. Portanto, as coisas em Portugal acontecem já com um atraso comparativamente ao resto da Europa, isso é normal, só que na altura do PRD isso não acontecia no resto do continente europeu e agora acontece. Portanto, há um backup institucional
europeísta, que protege também o Chega nesse âmbito. Isto concordo novamente com Marcos Mendes. Mais deputados traz também mais responsabilidade. Sim, eu acho que ao lidar com esta nova realidade, eu acho que há 3 planos completamente distintos. Primeiro é o plano do Parlamento. E aquilo que aconteceu relativamente ao Parlamento, do meu ponto de vista, é assim: o povo normalizou o Chega na Assembleia da República. Sim. Estou a falar no plano parlamentar. Claro. O povo normalizou o Chega. E o que é que significa isto, normalizar o Chega? Deu-lhe na prática, todos os direitos e poderes que até agora, de um modo geral, só tinham os grandes partidos, o PS e o PSD. Eu vou dar 3 exemplos, ou 4. Presidências de comissões parlamentares. O Chega tinha 0, tinha nenhuma. Vai passar a ter 2 ou 3. Representação no Conselho de Estado. O Chega não tinha. Vai ter um membro agora. Vai ter direito a um membro no Conselho de Estado. Comissões de inquérito parlamentares. Não podem ser o Chega não tinha poder vinculativo para impor uma comissão de inquérito parlamentar. Vai passar a ter. A análise do Marcos Mendes é muito realista. Eu às vezes concordo com o Marcos Mendes, outras vezes discordo, mas aqui só há uma coisa que eu discordo dele. Quando ele diz que o Chega conseguiu romper o bipartidarismo e agora temos o Parlamento tripartido, não é? Eu compreendo o que ele está a dizer e, enfim, concordo do ponto de vista numérico, mas do ponto de vista constitucional ainda não se conseguiu romper com o bipartidarismo, porque o PS e o PSD ideologicamente são muito mais semelhantes do que o PS com o Chega e o PSD com o Chega, e isto significa que os 2 partidos de Bloco Central, agregados, embora que com menos deputados, é verdade, mas ainda conseguem ter mais de 2/3 do Parlamento. E este número é importante pelo que eu referi há bocado na questão da revisão constitucional. Apesar de ter uma diminuição, o PS e o PSD agregados ainda têm mais do que 153 deputados. O que lhes dá a possibilidade de, num sistema bipartidário ainda, de controle hegemónico do Bloco Central a nível parlamentar, fazer revisões constitucionais sem dar tido nem achado o Chega. O Chega ou qualquer outro partido qualquer. Portanto, é aí que eu discordo. De resto, a análise parece-me corretíssima, mas aí discordo. Eu percebo que na narrativa política seja giro dizer e etc. que o Chega rompeu o bipartidarismo, quanto muito rompeu o bipartidarismo perfeito. Porque nós ainda, infelizmente, ainda temos muito bipartidarismo, embora imperfeito nesta altura. Direitos potestativos de agendamento. Tinha poucos. Vai passar a ter uma grande quantidade. Portanto, passou a ter, basicamente, com delegações internacionais. Conselho Superior do Ministério Público também, eventualmente uma vice-presidência. Passou a ter... Sim, mas a vice-presidência... Eu acho que a vice-presidência é diferente. Aí é só se os deputados votarem. Eu acho que deve ter, já o disse há bocado. Mas os outros são direitos decorrentes daquilo que está na lei e, portanto, o povo normalizou o Chega. Não foi nenhum jornalista, nenhum comentador, nem nenhum partido. Muito pelo contrário, não é? Porque se fosse por aí não era normalizado. A questão é mesmo essa. E eu volto a dizer, a melhor maneira desses partidos e comentadores antagónicos ou que se colocam na antítese ideológica ao Chega, a melhor forma de o tentarem combater é chamá-lo para o ringue da governação ou para o ringue das ideias. Porque estarem sempre a excluí-lo, enfim, no final do dia, nem sequer dão a oportunidade àqueles que criticam de mostrarem o que valem. Portanto, o público olha para aquilo e pensa, vocês têm é medo. Porque nem sequer deixam de mostrar o trabalho que eles querem apresentar. Portanto, a melhor forma é combaterem no ringue do jogo das ideias democráticas. Mas há muita gente que ainda não percebeu isso. O Marcos Mendes parece-me que já compreendeu, o Pedro Nuno Santos também, mas acho que a maior parte ainda não chegou lá. Pelo menos é o que me parece. Mas não sei, digam a vossa opinião nos comentários. Foi o povo. Isto no plano parlamentar. O segundo plano de análise é o plano da governação. Quer dizer, o Chega faz o seu papel. Diz, queremos ir para o governo. Ou queremos um acordo de governo. Mas Luís Montenegro faz também o seu papel, que é honrar o compromisso que assumiu perante os eleitores, dizendo que não é não. Porque se ele agora mudasse de opinião, estava politicamente morto antes de começar a governar. Portanto, cada um faz o seu papel. O Chega faz o seu. É normal e é legítimo. E Luís Montenegro faz o seu, que é decorrente do compromisso eleitoral. Muito lúcido, novamente. Mas isto traz um problema, não sei se ele abordará a seguir ou não, mas isto traz um problema que é, para haver governabilidade em Portugal, porque só é possível um governo de direita em termos de maioria parlamentar, um dos dois, de André Ventura ou Luís Montenegro, vai ter que trair o seu eleitorado. Ou Luís Montenegro trai o seu eleitorado no sentido em que apoia ou permite que o Chega esteja no governo, e aí o Chega vota a favor, ou então Ventura trai o eleitorado, entre aspas, no sentido em que anteriormente tinha dito que só votaria a favor se estivesse no governo, e agora, se não estiver no governo, votará a favor também para a manutenção desse mesmo governo de Luís Montenegro. Portanto, algum vai ter que ceder, se quiserem colocar num ponto de vista pior, trair, não é? Um dos dois vai ter que fazer
traição, entre aspas, utilizada aqui, ao seu eleitorado. E depois há para mim o plano que é o mais importante, que é o plano daquilo que eu chamo da inteligência política, que é assim. Goste ou não se goste, o Chega teve 1.100.000 eleitores. Estas pessoas, eu acho que não são, no essencial, na sua esmagadora maioria, não são pessoas racistas ou xenófobas. Eu acho que na sua esmagadora maioria são sobretudo pessoas zangadas. Zangadas com a política, zangadas com o estado da governação, zangadas com as condições de vida, zangadas porque há impostos muito altos, zangadas porque a saúde está em mau estado, zangadas porque as escolas não funcionam, zangadas porque há a sensação de que a corrupção não é combatida a sério, zangadas com alguns efeitos perversos da imigração, sobretudo em algumas regiões do país, tipo Alentejo. Eu fico surpreendido. Fico mesmo surpreendido. Fico surpreendido porque o Chega emerge, eclode na sociedade portuguesa pelo falhanço dos partidos do Bloco Central. E parece que foram precisos estes 5 anos de existência do Chega a nível parlamentar para que começassem a perceber isto. É 1 milhão e tal de pessoas. É 10% da população, cerca de quase, foi 20%, não é? 20% da população que votou. E agora pode acontecer aqui um problema para os partidos do Bloco Central, que já acontece em alguns parlamentos e regimes do centro da Europa, nomeadamente, por exemplo, em França, onde os partidos tradicionais desapareceram no tempo. Eu recordo o PSD francês, o partido da direita tradicional, do Charles de Gaulle, hoje em dia, nas eleições presidenciais, teve 4%, não é? E agora, a minha questão aqui para o Luís Marques Mendes e para toda a família política do PSD e também do PS é: será que o conformismo que tiveram durante estes anos todos, porque foram cúmplices uns dos outros, em deixar que o estado da saúde chegasse até aqui, em que o estado do rendimento dos salários fosse tão baixo como está, em que a capacidade de criação de riqueza fosse diminuta no atual regime fiscal que não é competitivo porque os impostos são demasiado elevados, a questão é: estes 1.100.000 pessoas já não vão perdoar o PS nem o PSD. Isso é certinho e garantido. Agora basta saber se há outros que ainda deram o benefício da dúvida e se as coisas não melhorarem agora. A questão é essa: para onde é que vão essas pessoas? Vão continuar a trocar entre PS e PSD? As novas gerações certamente não o vão. As novas gerações não o vão. Portanto, isto pode ditar o fim, e a partir de agora há um ciclo de mudança do bipartidarismo. A partir de agora estamos a entrar nisso. Ainda não entramos, mas estamos a caminhar para lá. Ou seja, eu acho que é da meridiana inteligência política que o governo, ao governar, governando para todos, governe bem, com eficácia e com resultados, para dar resposta a muitos destes problemas, porque muitos destes problemas são destas pessoas que estão zangadas e são de outras, e a melhor forma de combater os populismos é governar bem, com eficácia e com resultados. Eu não gosto desta... Aqui já discordo mais, porque eu acho que o populismo não é necessariamente mau, porque o populismo, e até acho, e explico porquê, porque é que eu acho que o Marcos Mendes se está a contradizer um pouco, porque o Marcos Mendes disse que o Chega tinha um efeito positivo no sentido em que diminuía a abstenção. Ora, o Chega é um partido altamente populista. Isto não é mau, todos o são. O Chega, podemos dizer que é um pouco mais que os outros na forma, não no conteúdo, a meu ver. Agora, foi esse mesmo populismo que conseguiu trazer a atenção das pessoas para o interesse público político. Portanto, se o populismo conseguiu fazer com que a abstenção diminuísse, que foi uma coisa que o Marcos Mendes elogiou anteriormente, então não deveríamos criticar o populismo. Tem coisas más, tem. Mas eu acredito que no peso da balança, o populismo político, o populismo genericamente falado, traz mais coisas boas a uma democracia do que propriamente coisas más. Marcelo Rebelo de Sousa é altamente populista e eu acho que o seu populismo é bom porque colocou, com a questão das selfies, isto é um exemplo à parte, mas com a questão das selfies e ser um presidente mais popularucho, mais civil, se quiserem, trouxe mais pessoas a interessar-se por aquilo que é a figura de um Presidente da República. E a mesma coisa com o Chega, mas com um populismo diferente. Portanto, aqui já discordo dele. Mas bom, digam o que acham nos comentários. Okay? Eu gosto sempre de ouvir as vossas opiniões. Okay? O que acham relativamente ao futuro do Chega, do futuro parlamentar português. Enfim, desde já, peço-vos que metam like, subscrevam o canal. Estamos quase nos 90.000. Se já estivermos, pós 100.000, não é? Portanto, vamos a isso. Muito obrigado a todos. Partilhem também o vídeo nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, enfim, onde estiverem. E diria que ficávamos por aqui, já sabem, redes sociais aqui também, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição, e no primeiro link tem estes t-shirts da Cultivem-se, que estão mesmo quase a esgotarem, cultivem-se.pt, no primeiro link, vão lá visitar e averiguem a situação. Muito obrigado a todos, metam like, subscrevam e partilhem, e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se, e até à próxima.